Continuação da leitura de Magia Interior, Como Dominar o Lado Sombrio da Psique, de Robert Johnson. Introdução. A sombra. A sombra, o que é esse estranho elemento escuro que nos segue como uma cauda de dinossauro e nos persegue tão incansavelmente no nosso mundo psicológico? Qual é o seu papel na psique moderna? A persona é o que gostaríamos de ser e como gostaríamos que o mundo nos visse. É a vestimenta psicológica, mediadora entre o nosso verdadeiro eu e o nosso ambiente, pois apresenta uma imagem às pessoas com as quais nos encontramos. O ego é o que somos e conhecemos conscientemente. A sombra é a parte de nós que não vemos nem conhecemos. Como se origina a sombra? Todos nós nascemos inteiros e esperamos morrer inteiros. Mas em algum momento do início do nosso caminho, comemos um dos frutos maravilhosos da árvore do conhecimento. As coisas se dividem em boas e más. Assim, iniciamos o processo de fabricar a sombra, dividimos a nossa vida. No processo cultural, classificamos nossas características dadas por Deus em características aceitáveis pela sociedade e outras que temos de que deixar de lado. Isso é maravilhoso e necessário, e não haveria conduta civilizada sem essa classificação de bom e mal. Mas as características rejeitadas e inaceitáveis não vão embora. Apenas vão se acumulando nos cantos escuros da nossa personalidade. Depois de ficarem escondidas por muito tempo, assumem vida própria, a vida sombria. A sombra é aquilo que não entrou adequadamente na consciência. É a parte desprezada do nosso ser. Muitas vezes tem um potencial energético tão grande quanto o do nosso ego. Quando acumula mais energia do que o nosso ego, irrompe com uma fúria avassaladora, ou como alguma indiscrição que passa sorrateiramente por nós. Ficamos deprimidos ou sofremos um acidente que parece ter seu próprio objetivo. A sombra que se torna autônoma é um monstro terrível morando no nosso lar psíquico. O processo de se tornar civilizado, que é a conquista mais brilhante da humanidade, consiste em extirpar as características perigosas ao funcionamento uniforme dos nossos ideais. Qualquer pessoa que não passa por esse processo continua um ser primitivo e não cabe numa sociedade culta. Todos nós nascemos inteiros, mas a cultura exige que manifestemos apenas parte da nossa natureza e recusemos outras partes de nossa herança. Dividimos o eu em ego e sombra, porque a nossa cultura insiste em que devemos nos comportar de uma maneira específica. Esse é o legado de ter comido o fruto da árvore do conhecimento no Jardim do Éden. A cultura nos toma a simplicidade humana, mas nos dá em troca um poder mais complexo e sofisticado. Poderíamos defender ardorosamente o argumento de que as crianças não deveriam ser sujeitadas cedo demais a essa divisão. Caso contrário, sua infância lhe seria roubada. Deveriam ser deixadas no Jardim do Éden até que estivessem fortes o bastante para aguentar o processo cultural sem ser por ele esmagadas. Essa força surge em idades diferentes para diferentes indivíduos e é preciso um olho muito perspicaz
para saber quando as crianças estão prontas para se adaptar à vida coletiva em uma sociedade. É interessante viajar pelo mundo e ver quais são as características que as diversas culturas afixam ao ego e quais as características que elas afixam à sombra. Então fica claro que a cultura é uma estrutura imposta artificialmente, porém absolutamente necessária. Descobrimos que num determinado país dirigimos do lado direito da estrada, no outro, do lado esquerdo. No Ocidente, um homem pode andar na rua de mãos dadas com uma mulher, mas não com outro homem. Na Índia, ele pode andar de mãos dadas com um amigo, mas não com uma mulher. No Ocidente, é sinal de respeito usar sapatos em locais formais ou religiosos. No Oriente, é sinal de desrespeito usar sapato no templo ou dentro de casa. Na Índia, se você entrar de sapato num templo, será posto para fora e só lhe será permitido voltar quando tiver aprendido boas maneiras. No Oriente Médio, a pessoa arrota ao final de uma refeição para demonstrar prazer. No Ocidente, isso é má educação. O processo de classificação é muito arbitrário. A individualidade, por exemplo, é uma grande virtude em algumas sociedades e o maior pecado em outras. No Oriente Médio, é uma virtude ser altruísta. Os alunos de um grande mestre de pintura ou poesia costumam assinar sua obra com o nome do mestre ao invés do nome próprio. Na nossa cultura, promovemos o quanto possível o nosso próprio nome. O choque entre esses pontos de vista opostos torna-se perigoso com a rápida expansão da rede de comunicação do mundo moderno, que nos aproxima cada vez mais. A sombra de uma cultura é um estopim de problemas para a outra. É espantoso que algumas características muito boas acabam sendo encontradas na sombra. Geralmente, as características comuns e mundanas são a regra. Qualquer coisa menos que isso vai para a sombra. Mas qualquer coisa melhor também vai para a sombra. Uma parte do ouro puro da nossa personalidade é relegada à sombra, porque não encontra lugar nesse grande processo de nivelamento que é a cultura. Curiosamente, as pessoas se empenham mais em resistir aos aspectos nobres das suas sombras do que em esconder seu lado escuro. É relativamente fácil tirar esqueletos do armário, mas possuir o ouro que está na sombra torna-se aterrador. É mais desconcertante descobrir que você tem uma profunda nobreza de caráter do que descobrir que você é um tolo. É claro que você é ambas as coisas, mas não se descobre esses dois elementos ao mesmo tempo. O ouro está relacionado com o nosso destino superior, e isso pode ser difícil de aceitar em determinados estágios da vida. Ignorar o ouro pode ser tão prejudicial quanto ignorar o lado escuro da psique, e algumas pessoas podem sofrer um grave choque ou uma doença antes de aprender a liberar o ouro. Na verdade, esse tipo de vivência intensa pode ser necessária para nos mostrar que uma parte importante de nós está adormecida ou sem uso. Nas culturas tribais, os xamãs ou curandeiros muitas vezes vivenciam uma doença que lhes dá o vislumbre do qual precisam para se curar e depois levar a sabedoria para seu povo. Hoje em dia, isso nos acontece frequentemente. Ainda estamos funcionando com o arquétipo do curandeiro ferido, que aprendeu a se curar e encontra o ouro no que vivenciou. Por onde quer que comecemos e qualquer que seja a cultura na qual tenhamos nascido, chegamos à maturidade com um ego e uma sombra claramente definidos. Um sistema de certo e errado, uma gangorra com dois lados.
O processo religioso consiste em restaurar a integridade da personalidade. A palavra religião significa religar, juntar novamente, curar as feridas da separação. É absolutamente necessário nos integrarmos ao processo cultural para resgatar a nós mesmos do estado animal. É igualmente necessário concluir a tarefa espiritual de juntar novamente o nosso mundo rachado e alienado. Devemos nos desligar do Jardim do Éden, mas também reconstruir a Jerusalém Celestial. Assim fica claro que precisamos fazer uma sombra, senão não haveria cultura. Em seguida, devemos restaurar a integridade da personalidade que foi perdida nos ideais culturais. Caso contrário, viveremos num estado de divisão que se torna cada vez mais doloroso no processo da nossa evolução. Geralmente, a primeira metade da vida é dedicada ao processo cultural, conquistando habilidades, formando uma família, disciplinando-se de 1000 maneiras diferentes. A segunda metade da vida é dedicada à restauração da plenitude ou à sacralização da vida. Poderíamos nos queixar de que isso é uma viagem sem sentido de ida e volta, mas a plenitude final é consciente, ao passo que no início era inconsciente e infantil. Essa evolução, embora pareça gratuita, vale toda a dor e todo o sofrimento que custa. O único desastre seria perder-se no meio do caminho do processo e não encontrar a plenitude. E, infelizmente, muitos ocidentais ficam presos justamente nesse local difícil.